Visita, Senhor, os nossos pedidos de orações. Mas em especial, Pai, nos prepara para a Tua palavra. Nos prepara, Senhor, com o direcionamento ao qual o Senhor tem, ó Pai, para nós, ó Pai, durante toda essa semana. Espírito Santo, passa Teus bálsamos, ó Pai, sobre as nossas feridas. E levanta-nos, ó Pai, aos novos sonhos, a levantarmos os nossos olhos, ó Pai, poder ver, ó Pai, aquilo que ainda, Senhor, está em oculto a nós. Nós pedimos, Espírito de Deus, toca, Senhor, a Tua igreja com grande poder. Pai, eu oro, Senhor, em favor, ó Pai, dos nossos próximos. Nós oramos, ó Pai, em favor da nossa cidade. Nós oramos, Senhor, em favor da nossa nação, em especial, Senhor, assim como já declarado na noite de hoje. Nós pedimos e clamamos, ó Pai, por paz sobre Israel. Senhor, põe fim, Senhor, ó Pai, a esse tempo de tormento, ao tempo, ó Pai, onde pessoas agressivas têm sido, Senhor, ali sentenciados. Mas também, Senhor, pessoas, ó Pai, civis, ó Pai, tem sido alvo também, Senhor, diante desse tempo de guerra, de conflito. Nós te pedimos, Espírito de Deus, estende suas mãos, ó Pai, sobre cada um deles. É o que nós te pedimos na noite de hoje. E assim também, Senhor, nós te pedimos, aquieta, Senhor, ó Pai, as águas agitadas do nosso coração. Somente o Senhor conhece, ó Pai, aquilo que grita, Senhor, no interior de cada um de nós. Pai, ainda hoje o Senhor nos fez lembrar que diante de um gigante o Senhor prepara, Senhor, um pequeno homem, um pequeno garoto, que não cabia, Senhor, as armaduras do rei sobre ele, mas a confiança que ele tinha no Senhor, ó Pai, colocou os gigantes na terra. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, faz de novo, Senhor, através de nós, faz de novo, Senhor, através das nossas vidas. Põe, ó Pai, por terra todos os gigantes que têm se levantado sobre, ó Pai, a vida dos discípulos que aqui estão. Visita, Senhor, as casas, visita, Senhor, os ambientes, ó Pai, qual o Senhor tem preparado a eles. Seja guerra, Senhor, ó Pai, dentro de ambientes de trabalho, seja guerra, Senhor, ó Pai, circunstanciais ali, ó Pai, diante das famílias. Eu te peço, Espírito Santo, aquieta, Senhor, ó Pai, todos esses gigantes na noite de hoje. Eu te peço, Espírito de Deus, nos batiza, Senhor, com grande e profundo amor na noite de hoje, de uma maneira sobrenatural. Eu te peço em nome do Filho amado Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, queridos? Amém. Saudade de vocês. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Em diante diz assim: e dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa, e muitos afluíam para lá, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar.
e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram-lhe o eirado, ou o telhado, no ponto correspondente em que ele estava, fazendo uma abertura e baixando o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam sentados ali e arrazoavam em seus corações: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes: por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou ao mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Amém, igreja? Queridos, neste tempo nós temos visto, estamos provando de algo novo. Amém? Nós vimos sinais, vimos prodígios, vimos Deus tocando famílias através das casas de paz, mas algo tem ainda inquietado o nosso coração, tem despertado-nos a querer fazer e entregar algo mais. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: é possível entregar algo mais. Olha para esse que está aí atrás de você e fala assim para ele: é possível entregar algo mais. Amém? Queridos, e é tão bom esse período de casa de paz, porém a gente fica esperando ela uma ou duas vezes por ano, por conta dos tempos onde nós temos as férias escolares, as festas de finais de ano. Então a gente não consegue, nós não conseguimos produzir ou replicar este mesmo modelo mais vezes no ano, porque não se pode quebrar o ciclo. Então nós temos ciclos de 7 semanas, então nós soltamos uma no começo do ano, esperamos as férias de julho, acabando, encerrando as férias de julho, pega e tem um novo envio de casa de paz. E isso é muito bom, porque ela traz um resultado muito lindo, e vemos sinais das casas, vemos as famílias sendo restauradas, e um encontro com a presença de Deus num ambiente onde Deus já estabeleceu para que fossem feitas essas casas de paz. Porém, quando se encerra esse ciclo, nós estamos migrando para células. O que nós estamos vendo e percebendo nos dias de hoje? Que as nossas células, elas estão se tornando verdadeiros assim, grupos de amigos. Consegue entender isso ou não? Está se tornando assim um ambiente de se estar com pessoas, amigos. Nós estamos ali, temos um compartilhamento da palavra, porém nós não temos esse despertar de trazer novos convertidos, de levarmos a palavra a quem está necessitando. E no dia de hoje o Senhor nos leva a este texto como carregadores de marca. Fala para o teu irmão assim: como carregadores de marca.
Deus vai nos despertar um tempo onde o amor vai ser uma chama no coração de cada um de nós. Nós temos as casas de paz, nós temos a migração para as células, nós retornamos com as células semana passada, e eu creio que vai vir algo assim muito forte para esses dias, porque o Senhor vai fazer de nós, como uma igreja que vive modelo apostólico, carregadores de maca. Carregadores de maca é você identificar o necessitado, ter influência sobre ele. É lógico que você não consegue carregar ou transportar alguém, conduzir alguém à presença de Cristo se você não tiver intimidade com ele. Não tem como você chegar a uma pessoa simplesmente e falar: olha, eu quero te levar a algum lugar, se você não tem um relacionamento com ele, mesmo entendendo a dificuldade que ele tem. Nós vemos aqui, dentro desse texto, agora nós compartilhamos com vocês neste momento, um paralítico, mas ele não estava só. Ele tinha 4 amigos, e a palavra vai dizer para nós que Jesus está num ambiente onde a multidão, como sempre, o lugar onde Jesus está é ambiente de milagre, é um lugar onde a palavra ela corrige, ela desperta, ela alinha o coração, ela traz um novo sentido, um novo propósito. Então, sempre que Jesus está em ambientes, nós vemos afluir grande multidão. E agora Jesus ele está pregando a palavra, ele está compartilhando a mensagem dentro de uma casa. E dentro desta casa, a palavra de Deus vai nos dizer que uma grande multidão estava ali, ao ponto de não se achar mais lugar junto à porta. E nós vemos a dificuldade encontrada por esses jovens ou esses homens que, conduzido ali em uma maca por 4 homens, eles chegam e veem que não tem como aproximar aquele jovem ou aquele homem de Jesus. E eles acham uma saída: vamos colocar, introduzir ele pelo telhado. Você vê ali a motivação que a igreja precisa ter, de conduzir pessoas até a palavra, até Jesus, porque o milagre, querido, só se encontra na presença de Jesus. Não basta simplesmente a gente parar e falar para a pessoa: olha, a sua vida vai mudar, porque nós precisamos também ter atitudes que possa conduzir as pessoas à presença de Deus. E, queridos, eu amo estar no movimento de consolidação, mas você só pode consolidar uma pessoa que já foi ganha. Você só pode consolidar algo que já está próximo. Não tem como consolidar algo distante, sim ou não? Sim. Não tem como. Então, mas isso é uma chama que arde no nosso coração como igreja, que arde no nosso coração como chamado, como ministério. Isso há um propósito. Porém, nós estamos vivendo um tempo que parece que o que eu tenho eu não consigo dividir. Sabe aquele filho que parece que ele encontrou um tesouro tão grande que ele quer só para ele? Como que vai ser quando isso crescer? Como vai ser quando a gente começarmos a viver novamente aquele cenário de grandes conquistas? Eu preciso que você desperte a sonhar com propósitos maiores, com coisas maiores. Viver como um carregador de maca é você olhar para aquele lado necessitado e falar: eu sei, eu encontrei algo que vai mudar a tua vida também, que vai te encorajar, que vai te colocar de pé, que vai te curar, que vai te levar a um novo propósito. E esses homens não mediram esforços, porque o amor ele também move a serviço. É muito fácil nós falarmos para a pessoa: eu te amo, mas se você não se mover, não se colocar como um instrumento na presença de Deus, fala: não, eu posso fazer a minha parte. Fala para o teu irmão aí: eu posso fazer a minha parte. Porque é muito fácil você apontar para o irmão e falar assim: faça a sua parte. Sim ou não? Mas é difícil quando nós nos encontramos com a nossa imagem mesmo, com a nossa pessoa, e falar assim: olha, eu preciso fazer a minha parte.
Porque num corpo, querido, como a pastora já disse aqui, ministrando a palavra de oferta, o corpo, cada um, queridos, tem a sua parte, tem a sua função. Então nós precisamos entender a nossa função no corpo. Há uma função de consolidador, há uma função de dar direcionamento, de mostrar que as pessoas podem viver algo, mas há uma função de se gerar. Há uma função que nós precisamos entender, que nós como ovelhas, eu me coloco nisso também, eu preciso entender, eu preciso gerar, eu preciso multiplicar, eu preciso entender que eu preciso ser também um carregador de marca. Eu preciso conduzir as pessoas a Cristo. E é tão bom quando nós olhamos e começamos a identificar: este é um carregador de marca. Este é alguém que se move segundo o propósito ao qual Deus chamou. Este é aquele que está cumprindo também a função dentro do corpo. Porque o amor, ele move ao serviço. Os 4 amigos, eles não se importaram com o esforço físico, com as críticas, mas ele se importou com um amigo que estava doente, aquele que estava precisando de um toque de Jesus, aquele que estava precisando de uma palavra que eu colocaria de pé. O amor, ele enxerga as soluções. A casa está cheia, não tem como entrar, não tem como você ser introduzido ali, mas espera lá, nós vamos dar um jeito. Aqueles homens, eles tinham tudo para chegar e voltar embora. Eles estavam conduzindo seu amigo ali, mas eles olharam e viram obstáculos. Sim ou não? Eles olharam a multidão a ponto de não ter mais lugar à porta da casa. Eles tinham tudo para falar assim: não. Vamos esperar mais uma semana. Vamos esperar mais um mês. Jesus vai passar por aqui de novo. Não, eles tinham a oportunidade. E muitas das vezes nós estamos deixando a oportunidade passar. É hoje. É hoje. Então eu quero dizer para você que neste tempo, onde nós estamos olhando, estamos vendo uma dificuldade para a multiplicação, uma dificuldade para se gerar, eu quero dizer para vocês que as nossas células serão ambientes também de nós conduzirmos pessoas à presença de Cristo como carregadores de marca, mas também não ficaremos presos ao ambiente da célula, dos lares, das casas já estabelecidas. Pastor, mas como que vai ser então esse novo processo que nós estamos entrando? Queridos, se essas pessoas que foram conduzidas à presença ali na célula, diante dos líderes, se eles chegarem e sinalizarem: olha, eu preciso disso em casa, eu preciso dessa paz em casa. Quero dizer para vocês que durante 21 dias, iniciado ali o pedido de ajuda, o pedido de resgate, o pedido de socorro, haverá uma movimentação por 3 semanas. Por 3 semanas dessa casa, dessa célula, para este ambiente, onde a palavra vai ser derramada, onde a paz vai ser aplicada ali. Ou seja, vai ser ambientes, queridos, que nós não tínhamos antes. Nós engessamos a igreja no modelo e muitas das vezes nós estamos olhando e nós não estamos vendo o quanto nós estamos perdendo. Há muito mais a ser feito. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é ganhado à força. E nós estamos vivendo num mundo de comodismo. Não estamos confortáveis demais. Deixa eu falar para você: é o tempo de nós começarmos a exercermos de uma forma diferente aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Enxergar soluções. É olhar que a casa cheia, olhar, mas não olharmos mais como simplesmente não. Temos soluções para isso.
entrar por cima, então vamos entrar, vamos fazer. E eles acharam o lugar onde Jesus estava ministrando. Eles subiram ao telhado, conduziram o enfermo ao telhado da casa e desceram. E a palavra diz: e vendo Jesus a fé deles. Haverá uma movimentação diferente por esses dias. E eu creio que o Senhor vai direcionar os nossos corações. Eu quero te convidar a orar por um propósito novo. Olhar para as pessoas que estão ao seu redor e falar: não, eu posso te conduzir a um ambiente novo. Eu posso trazer para você a solução dos seus problemas. Fala assim: a solução ainda existe. A solução é Cristo. Amém? E eu quero te dizer: você vai ser o carregador de marca. Meu irmão fala assim: você pode ser um carregador de marca. Você pode ser. Você já foi tocado pelo amor de Cristo. Você tem a palavra também. Queridos, hoje nós abrimos, hoje está tão fácil acesso à palavra do Senhor. Nós temos dentro do smartphone, do iPhone, nós temos aí a palavra impressa. Você compra ela em várias versões. Até a Joyce aqui, se você tiver ainda, procura a Joyce. Ela vai conduzir para você aí uma Bíblia. Mas deixa eu falar para você: não perca as oportunidades que você tem. Não perca. Porque o amor, querido, ele rompe barreiras. Nada impediu aqueles homens de conduzir aquele enfermo à presença de Jesus. A dificuldade não nos paralisou. O amor verdadeiro, querido, ele não se incomoda, ele não fica ausente, ele persiste, ele rompe os limites. O amor, ele leva a Cristo. Não, eu te amo, sou teu amigo, sou tua amiga, eu quero te ver bem, eu estou orando por você. Querido, precisa de mais ações, precisa de mais passos, precisa passar por um novo nível. Nós olhamos e vemos situações de amigos próximos que a gente declara a palavra, insiste com eles, ora com eles, mas parece que eles ainda continuam no mesmo estado. Quantas vezes nós encontramos com amigos e falamos assim: olha, hoje é domingo, nós vamos aqui, vamos almoçar, mas à noite eu vou para o culto. Passamos o dia inteiro com aquela pessoa que está necessitando, e muitas das vezes o que tem faltado é esse encorajamento, é de colocar a pessoa numa maca e falar assim: olha, eu quero te conduzir à presença de Cristo. Você é meu convidado na noite de hoje. Você é meu convidado na noite de hoje. Eu quero te conduzir ao ambiente que eu estou, ao ambiente que o Senhor preparou para mim, a um ambiente onde Jesus está presente, onde a palavra de Deus vai ser manifesta, onde aquilo que você está precisando vai mudar a sua vida. Você vai ser curado na noite de hoje. É bom, não é, queridos? Se é bom para você, é bom para o próximo também. É bom para aquele que você está despertando na sua mente: não, eu preciso mudar, eu preciso ter ações. Não somente palavras, preciso ter ações. Esses dias nós nos preparamos para a célula. Nos preparamos para a célula, arrumamos, organizamos a casa, compramos o lanche, falamos: não, vamos, preparamos a iniciação, limpamos o ambiente. E adivinha? Estávamos lá só nós. E algo tem gritado no meu coração: Senhor, o que nós estamos fazendo? Porque muitas das vezes nós duvidamos do propósito. Nós passamos por diversas imersões,
buscamos muitas das vezes seminários, buscamos a presença de Deus, e a palavra de Deus, ela sempre nos encorajou a sonharmos grande. E como igreja, nós sempre sonhamos grande, querido. Nós olhamos assim para São Manuel, e eu falo para você que ainda passo diante de grandes prédios, e falo: Senhor, um dia nós vamos estar aqui, porque nós temos uma palavra, nós temos chaves liberadas sobre as nossas vidas. E eu creio, diante de situações como essa, eu me pergunto muitas das vezes: Senhor, por quê? Porque grandes sementes foram depositadas sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério? Por que o propósito? Por que deste tempo? Por que dessa fase? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Sabe? Nós esperamos a mudança no outro. Nós esperamos o passo, o processo no outro. Deixa eu falar para você. Deus está nos despertando, e eu coloco a minha vida também com isso. Deus está nos despertando para algo novo. Deus está nos despertando para algo novo. Na última casa de paz que nós tivemos, eu confesso para vocês que nós se movemos para a casa de paz, mas no meu coração estava com tão pouca expectativa do que algo que nós iríamos viver nesses dias, que o Senhor me surpreendeu. Porque eu pensei que eu estava impactando a família, e na verdade quem foi impactado fui eu. Foi Deus mostrando assim: olha, eu ainda tenho um propósito na sua vida. Sabe, nós oramos, liberamos palavras, e, queridos, quando nós vimos a palavra de Deus chegando e se cumprindo, o nível de quebrantamento que foi os últimos dias da casa de paz, aquilo lá marcou meu coração. Eu falei: não, tem algo ainda de Deus, tem muito ainda de Deus para fazer através das nossas vidas, do nosso ministério. E eu não estou aqui falando para você: se levante como um carregador de maca. Eu estou dizendo para você na noite de hoje que eu vou me levantar como um carregador de maca. Amém, Jesus, glória a Deus. Porque, queridos, a unção ela não está presa a mim. Sim, Jesus. A palavra não está presa simplesmente a mim. Tem ambientes, queridos, que Deus não vai querer usar a minha pessoa, mas vai querer usar você, com o teu testemunho de vida, com aquilo que Deus já fez através da sua vida. E muitas das vezes nós estamos esperando no outro. Não, o outro vai fazer. Deixa eu falar para você: Deus está te despertando na noite de hoje, assim como Deus tem me despertado. Se levante como um carregador de maca. Ajude a conduzir. Não veja dificuldade, não veja, mas se levante para fazer. Ele nos dá sonhos grandes, e Ele também nos dá o período do propósito se cumprir. Eu me lembro grandes eventos que nós fomos, que nós simplesmente tínhamos o sonho de chegar. Não tínhamos condições, tínhamos muito menos condições que nós temos hoje. Quando nós olhamos para o passado, e hoje eu parei e comecei a ver os nossos álbuns de foto. É tão gostoso ver álbuns de foto, assim, amor? Você começa a olhar e fala assim: nossa, como que eu mudei? Cabelo já foi, né? Nós olhamos assim, nós emagrecemos, nós engordamos. Há mudança durante o período. Vemos ali as crianças chegando, e com elas ali nós vemos as promessas de Deus se cumprindo, coisas que nós sonhamos, coisas que nós olhávamos, parecia que era tão distante de nós, e de repente nós estamos ali com a família toda consolidada, as promessas de Deus ali na nossa mesa, e nós olhamos e falamos: Senhor, mas houve um processo. Houve um processo. Houve um processo, no meio do processo a dor, e se você olha simplesmente pelo sonho, se guia simplesmente pelo sonho, você fala assim: não, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, mas o processo, queridos, ele pode te paralisar. O processo ele vem para te fazer mais forte, mas ele pode te paralisar. Se você tiver medo de realizar ou de chegar aonde o Senhor já determinou para você, o processo ele pode te paralisar. No meio do processo, no meio da dor, você pode olhar e falar assim: não é para mim.
Confesso para vocês, se no dia de hoje, se eu olhar e falar assim, não é para mim. Parece que tudo aquilo que já foi declarado, tudo aquilo que nós já vimos no passado, parece que no meio do processo, parece que não é para essa igreja. Parece que não é para nós. Mas deixa eu falar para você, toda a palavra que foi liberada sobre a nossa vida é para você. Deus não erra endereço. Deus também falou o que ia fazer através da sua vida, do seu ministério. Ele não errou endereço. Amém, Jesus, glória. Deus vai te usar. Aleluia, Jesus. Nesses dias nós passamos diante de um prédio, falou, onde fica tal lugar, o endereço? Ela falou, olha, não tem, o antigo é o que fechou agora, então se é antigo é o que fechou agora. Nós passamos lá e paramos de frente desse prédio. E ela falou assim, é muito grande. Eu falei assim, então esse é de Deus. Porque nós continuamos sonhando. Nós continuamos sonhando. E ela abriu as fotos, começou a ver as fotos por dentro. Eu já tinha visto aquele prédio e falei assim, Deus ainda tem um sonho para essa cidade. Amém, Jesus. E vai se cumprir através das nossas vidas Glória a também. Deus. Aleluia. Há um povo, queridos, que nós vamos conduzir a presença de Deus. Mas nós não podemos ser simplesmente um grupo de amigos. Nós não podemos nos ajuntar na segunda-feira, na sexta-feira, simplesmente para tomarmos um café, comermos uma bolacha, compartilharmos uma palavra e guardarmos ele como ovelhas que simplesmente pensam em si só. Não, nosso projeto tem que ser assim, não, o que eu vou hoje? Para onde eu vou hoje? Sabe? Ou liga para os líderes e fala, olha pastor, eu tenho um convite para o senhor, vamos tomar um café, mas é coisa estratégica. Vem, passa aqui. Mas passamos a nos reunir com um propósito, com um objetivo de expandir o reino de Deus, de levar a palavra de Deus ao necessitado, de tocar nos enfermos, que eu creio. Sabe, por que nós não vemos mais pessoas sendo curadas? Por que nós não vemos mais pessoas sendo libertas? Por que nós não vemos mais? Porque nós não conduzimos as pessoas. Nós não trazemos mais o necessitado. Nós não vamos mais à casa dos necessitados. Parece que as questões são tão grandes, tão difíceis. Não, lá parece que ficou tão difícil. Não, ali, olha, é só Jesus mesmo, queridos. Mas Deus está esperando uma movimentação sua e minha, como igreja, para tocarmos o enfermo e ser curado, para darmos comandos, queridos, sobre demônios e principados e eles partirem e retirarem. Deus está esperando uma movimentação da igreja. E para esse dia Deus vai nos levantar como carregadores de marca. Propósito de 21 dias. Para todo aquele que quiser falar, pastor, eu estou precisando, nós nos movimentarmos por 3 semanas com um propósito de edificação do reino. Amém? Então as células, ela vai ter esse desdobramento. 3 semanas, volta para casa onde estava a célula. Chegou nova família, pediu novamente, nós movimentamos novamente, mais 21 dias, movimentação com propósito. Oramos por restauração daquela família, daquela casa, daquela família, por cura, por libertação. Trazemos um novo sentido de aliança sobre aquela família. Eu creio que algo de Deus assim está chegando sobre as nossas vidas. Eu quero despertar você, continue sonhando, continue acreditando em cada palavra que o Senhor liberou sobre a sua casa. Nós não vamos perder nenhum, queridos. Vai começar aqui dentro da tua casa, nós não vamos perder nenhum. Toda a tua família será grande, todos os seus serão grandes. Amém, igreja? Amém. Nós temos uma palavra, o Senhor acendeu em nós uma chama. Você foi o primeiro, mas você não é o único. A palavra chegou através de você e vai alcançar toda a sua família, Glória a Deus. todos os seus amigos. Salmo 20, verso 7. Abre comigo, por favor.
confiam em carros de guerra e outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos levar pessoas até Jesus. Sabemos que o verdadeiro milagre está em Jesus. Aqueles homens que conduziam o enfermo, paralítico na maca, eles sabiam que o verdadeiro milagre era somente Jesus. Há ambientes, queridos, que Jesus estava ministrando, e mesmo naqueles ambientes tinham pessoas que duvidavam do que estava sendo feito. Escribas, fariseus, pessoas que no seu coração criticavam a atitude. Jesus, olhando para o paralítico, fala: perdoados estão os seus pecados, e eles trazem no seu coração: como pode alguém, se não Deus, dizer que perdoados estão os pecados? Jesus olha para aqueles homens, conhecendo a intenção do coração deles, diz: por que vocês estão aí abrasados, vossos corações, com isso? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Mas que para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, diga ao paralítico: levanta e anda. Queridos, todos que entram na presença de Jesus, todos que é exposto a palavra do Senhor e a presença de Jesus, não saem do mesmo jeito agora. Aqueles homens que estavam com o coração endurecidos, eles não queriam um encontro verdadeiro com Cristo e com a palavra. Mas aqueles que estavam e tinham fome e sede, eles eram restaurados, eles eram curados, eles eram libertos, e eles encontravam salvação. E eu acredito nisso. Eu acredito neste tempo que nós vamos viver. O Senhor vai colocar um desejo tão grande no nosso coração. Nós vamos despertar durante as madrugadas e falar assim: não, eu preciso orar. Não, o Senhor está me despertando e não é à toa. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso pagar o preço. Porque quando eu estiver com essa pessoa, a palavra do Senhor ela vai fluir através de mim. Eu tenho certeza que ela vai ser impactada, ela vai ver algo em mim. O desejo do coração dela vai ser: eu preciso ter aquilo que você encontrou no dia. Amém? Amém. Fala assim: Senhor, me faça um carregador de maca. Um carregador de maca. Me faça alguém que demonstre amor com atitudes. Me faça alguém que não vê os obstáculos para conduzir pessoas. Não veja limitações. Senhor, me faça um carregador de maca. Alguém que leva as pessoas a Cristo. Amém, Jesus. E eu concluo dizendo assim: que nós sejamos como estes quatro, cheios de fé, de coragem, de amor ao próximo, determinados a não deixar ninguém para trás. Esses dias nós colocamos aqui O Naufrágio de Rosa Mello. É um dos filmes que nós, quando nós falamos do propósito da igreja, nós colocamos em telão. Um navio preparado, com mais de 28 botes, grandes salva-vidas. De repente, diante de uma situação de emergência, uns ainda continuam no salão de festas, e poucos, acho que 3 ou 4 botes simplesmente são lançados ao mar para resgate de vidas. Queridos, se nós entendemos o nosso propósito, nós não vamos ficar mais ancorados nos nossos líderes simplesmente. Quando nós entendemos o nosso propósito, mesmo que nossos líderes sejam limitados, porque não posso colocar uma carga simplesmente sobre
3 ou 4 pessoas a levar o Evangelho, a ministrar pessoas. Mas se você entender o propósito de Deus sobre a sua vida, você não vai mais perder tempo, Deus. Não, meu líder não consegue estar, mas eu estou ali. Eu posso liberar a palavra, eu posso orar por pessoas, eu posso pegar na mão do necessitado, eu posso fazer algo. Sabe, quando nós olhamos para o Rosa Mary, nós falamos assim, nossa, lá, bonito, né? Alguém ficou lá no salão, ainda ficou alguém ainda no salão de festa. Quando todos podiam ser lançados, podiam ser levar vida às pessoas que estavam lançadas ao mar dele. Quantas pessoas não morreram naquele vídeo? E nós olhamos e muitas das vezes nós preferimos estar no conforto das nossas casas. Nós criticamos a atitude diante de um vídeo daquele, quando as nossas atitudes são iguais, são as mesmas. Nós olhamos, não é ninguém da minha família que está morrendo. Mas deixa eu falar para você, queridos, há gemidos inexprimíveis que nós precisamos dar resposta a eles. O Espírito Santo ele continua ainda chorando, clamando por aqueles que estão morrendo. Quantas pessoas estão sendo lançadas ao inferno? Quantas pessoas que quando morrem ao nosso lado, nós olhamos e falamos, nossa, mas era um amigo nosso. Caminhava do meu lado, caminhei por tanto tempo com ele, nós perdemos a oportunidade. Ah não, mas se eu falar de Cristo, do amor de Cristo, o que ele vai pensar de mim, queridos? O que o inferno tem pensado de você? Quando você tem a oportunidade e você nega de servir, você nega de apresentar, nós estamos deixando passar oportunidades, esperando que tenhamos outro no dia de amanhã e procrastinando todo dia. Amanhã eu falo, amanhã eu apresento, amanhã eu prego, amanhã vai ser diferente e talvez o amanhã não exista mais, talvez o amanhã é tarde demais. Não é pregar, não é pegar o Evangelho, empurrar o Evangelho por goela abaixo. Não, é mostrar o amor através de atitudes. Não, eu estou aqui com você. Não importa, não, eu estou aqui com você. Eu vou no teu passo. Ontem dei um exemplo lá com os pastores na casa de como se ganhar vidas. E há um chamado de Pedro. Pedro entendia muito de pesca, entendia muito da pesca de rede, entendia o tempo, entendia que a rede precisava ser recolhida no mesmo tempo para que com o peso da carga de peixes na rede ela não se rompesse, não estourava. Ele entendia de peixe, entendia de pesca, porém tinha um tempo para isso. Tinha um tempo do cuidado de lavar a rede, de remendar a rede, tinha um tempo de se preparar para o dia seguinte, tinha um tempo para isso. E nós vemos que Pedro, mesmo entendendo, diante de uma pescaria frustrada, ele encontra com Jesus, e Jesus prega, ele entende que aquela palavra não é uma palavra, não é a mesma palavra que os sacerdotes estavam conduzindo naquele tempo. Era algo novo que estava se manifestando, uma multidão parando para ouvir Jesus. Jesus pede emprestado o barco de Simão Pedro. De cima do barco de Pedro, você conhecendo a história, Jesus termina o sermão e pede para Pedro vai ao alto mar, e ele vai ao alto mar, lança a rede para a pesca, e ele fala, não Senhor, mas segundo, eu pesquei uma noite inteira, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele lança a rede, pega uma grande quantidade de peixe, a ponto dos barcos irem a pique. Mas quando ele chega na praia, Jesus faz um convite para ele: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E pescar homens, queridos, ele traz a mesma função, ele traz o mesmo significado de pescar peixe. Não adianta você ir lá e fazer barulho e querer fazer tudo na mesma hora, pegar na hora, queridos, você vai perder. Você lança a boinha ali, a boinha ela afunda dentro da água. Você tem que
tem que saber que você vai ter que cansar aquele peixe. Tem peixe que você vai ter que dar corda para ele, recolher, cansar ele. Mas eu vou falar para você, no momento exato, ele vem. Ele vem. Se for de rede, tem que conduzir, mas vai vir uma grande pescaria. E Pedro entendeu o chamado. Eu quero que você entenda que hoje eu não estou aqui simplesmente corrigindo a igreja. Estou aqui falando para você que é algo que está queimando meu coração também. Porque nós temos, querido, a palavra liberada sobre a nossa vida, nosso ministério. E até eu estou confortável demais. Como que eu queria programa, queridos? Como que eu queria chegasse aqui após o culto, pastor, olha, eu tenho uma família lá passando por um grande problema, uma grande tribulação. Vamos lá. Sabe? Seja um carregador de marca. Seja alguém que vai. Não está aqui no meu telefone. Liga para mim a hora que você precisar. Lembra de mim no momento lá da sua dificuldade. Eu estou aqui para isso, estou aqui para te servir. Sabe, isso tem que ser a atitude da igreja. Não tem que esperar só ser a atitude do líder. É a atitude da igreja. Não, eu entendi quem eu sou no todo. Eu entendi que o mesmo Deus que fala através da vida do meu pastor, fala através da minha vida. Eu posso orar, eu posso liberar a palavra, eu posso ser um agente transformador, um agente de transformação. Posso ser um carregador de marca. Amém? Queria que vocês colocassem de pé, fechassem os olhos. Feche os olhos aí. Será que você tem para alguém por clamar por ela? Você pode trazer na sua mente agora essa pessoa. Não esqueça de você neste momento. Esqueça dos seus problemas. Esqueça daquilo que te angustia, aquilo que está tirando o seu sono, as contas, os deveres. Esqueça tudo neste momento. Será que você pode pensar neste momento em uma família, um amigo, uma amiga? Talvez passou por você durante essa semana com lágrimas nos olhos, e já é normal vê-la assim. Já é normal ver o desespero no rosto dela assim. É a condição que ela vem vivendo há anos. Será que você pode trazer no seu coração, despertar a noite de hoje como igreja, falando: Senhor, eu não posso mais. Não posso mais andar com os olhos fechados. Não posso mais fingir que isso não tem nada a ver comigo. De cada Senhor, discípulo, de cada discípula, Senhor, como agente de transformação, como voz profética, Senhor, Pai, eu te peço, Espírito de Deus, nos usa, Senhor, como instrumentos para alcançarmos vidas, a restaurarmos, ó Pai, famílias, ó Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, Senhor, nós marcamos um novo tempo,
É um tempo de sonhos novos. Vamos esperar, Senhor, durante este tempo. 21 dias, Senhor, ó Pai, seja o nosso alvo, seja as nossas metas, ó Pai, a partir de hoje. E as famílias, ó Pai, elas possam ser, Senhor, já tenham, ó Pai, essas famílias preparadas, esses lares, Senhor, ó Pai, que serão restaurados. Eu te peço, Espírito de Deus, começa a levantar, Senhor, ó Pai, essas famílias. Começa a trazer, Senhor, conduzir, Senhor, Pai, as células dessas famílias. Senhor, que diante do tempo, Senhor, de 21 dias, nós possamos ver, Senhor, Pai, cadeias sendo quebradas, lares sendo restaurados, enfermos, Senhor, sendo curados, aqueles que estavam, Senhor, presos, Senhor, Pai, por demônios, famílias que estavam sendo saqueadas, Senhor, sendo ali, Senhor, restaurados. Nós te damos, ó Pai, tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Eu me coloco, Senhor, como um carregador de marcas. Desperta em mim, Senhor, ó Pai, cada palavra, faz-me lembrar, Senhor, ó Pai, de cada palavra. Cada palavra profética, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida deste ministério, Senhor, ó Pai, eu te peço. Me desperta, Senhor, ó Pai, do sono, ó Pai, a qual eu estava. Me coloco, ó Pai, diante da Tua presença, te pedindo, Senhor. Acende em nós, ó Pai, uma chama nova de um avivamento, Senhor. Sobre a vida, Senhor, ó Pai, dessa cidade. Sobre a vida deste ministério. Eu te peço, Espírito de Deus. Continua fazendo. Envia a nós, ó Pai, as famílias que precisam ser restauradas. Eu acredito, Senhor, em obreiros, eu acredito, Senhor, ó Pai, em diáconos, acredito, Senhor, em levitas, Senhor, ó Pai, que se distanciaram, ó Pai, da Tua presença. Eu acredito no resgate, Senhor, ó Pai, destes homens. E eu oro por eles na noite de hoje. Visita, Senhor, ó Pai, cada autoridade eclesiástica, Senhor, que hoje se perdeu, que precisa ser encontrado. Eu te peço, Espírito Santo, visita essas casas que tanto fizeram, Senhor, e parecem estar esquecidos hoje. Eu oro por esses homens, eu oro por essas mulheres, eu oro por essas famílias. Eu coloco eles, ó Pai, diante da Tua presença. Assim também, ó Pai, como a igreja que foi ferida, que foi machucada, por homens e mulheres que olham, Senhor, e falam: eu nunca mais. Eu oro, Senhor, por estes homens na noite de hoje. Que haja um resgate, Senhor, ó Pai, dessas pessoas. Que haja um resgate, Senhor, ó Pai, dessas famílias. Eu te peço, Espírito Santo. E oro, Senhor, também pela prosperidade, Senhor, Pai, de São Manuel. Eu oro, Senhor, Pai, pelas autoridades, que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, trazendo, Senhor, discernimento, para conduzir, Senhor, Pai, de uma forma a qual venha glorificar o Teu nome. Eu te peço, Espírito Santo, continua fazendo, ó Pai, as Tuas obras, quebrando as obras de encantamento. Tudo aquilo que tem sido feito contra as famílias, ó Pai, seja desfeito pela autoridade do Teu nome. Eu te peço, Espírito Santo, não haja, Senhor, encantamento, não haja, Senhor, setas lançadas, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada discípulo, quebrando, Senhor, tudo aquilo que de alguma forma possa ter vindo, Senhor, para a destruição. O Senhor transforma, ó Pai, maldição em bênção. Eu te peço, Espírito Santo, que sejam todos, ó Pai, que estão debaixo, Senhor, do nosso cajado, que está, Senhor, sendo pastoreado, está sendo discipulado através das nossas vidas. Eu te peço, Espírito Santo, visita-nos, ó Pai, nas Tuas casas, visita, Senhor, ó Pai,
Se enfermos estão, que eles sejam curados. Eu te peço, Espírito Santo, visite todos a noite de hoje, para a honra e glória do teu nome. Amém, igreja? Amém. Estenda suas mãos, quero te abençoar. Para ir para a tua casa. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe, igreja. Uma semana abençoada a todos vocês. Um abraço para o seu lado.